Olá, bom dia, Observatório Feminino comigo, Amanda Antunes, e com minhas amigas Aline Neves. Ei, Aline, bom dia. Bom dia, Amanda, bom dia, Fernanda. Bom dia, Nanda. Bom dia para todo mundo que está na escuta e acompanhando a gente também pelo YouTube do Observatório Feminino. Há quase um mês estamos acompanhando um crime que chocou o país. Em Belo Horizonte, um gari foi covardemente assassinado por um homem que teria ficado irritado ao se deparar com um caminhão da SLU no caminho dele. O caminhão da limpeza urbana era dirigido por uma mulher que teria dado passagem ao motorista do BID, deixando espaço livre para ele. Mas não foi o suficiente. Sem qualquer discussão, a motorista foi ameaçada com uma arma de fogo. O homem teria ficado descontrolado. Ele chega a entrar no carro, mas volta e, no ato covarde, atira, atingindo e matando um trabalhador, o Laudemir Fernandes, de 44 anos. A arma usada no crime é da companheira do atirador, uma delegada da Polícia Civil que, conforme as investigações, tinha pleno conhecimento de que o marido andava com a arma registrada no nome dela. Agora, a delegada é investigada pela Corregedoria da Polícia Civil e pode perder o cargo. Hoje, aqui no Observatório Feminino, estamos trazendo a motorista do caminhão da SLU, que já esteve aqui conosco para falar do trabalho dela, que a Ellen Dias fala aí do trabalho dirigindo um caminhão da SLU, mas infelizmente hoje a conversa é bem diferente. E além da Ellen, trazemos aqui a Liliane França, que é esposa do gari Laudemir. Bom dia, vamos começar aqui com a Liliane, né, Liliane? Bom dia. Obrigada por estar participando conosco. Sabemos que, né, esse momento muito difícil, a sua luta diária aí por justiça. E eu queria que você contasse, né, como que tem sido esses últimos dias. Bom dia, eu agradeço pelo convite, né. Os últimos dias têm sido bem difícil, né. Eu tento recomeçar a cada dia, né. Fazer uma coisa nova, uma coisa diferente, mas eu confesso que está bem difícil, né. Esse recomeço, até mesmo para me voltar ao meu trabalho, está bem difícil. Mas a gente não pode desistir, a gente não pode parar, né? E Deus nos deu esse acontecimento para nosso crescimento também, né? Eu acredito nisso. Então, eu tento aprender a cada dia, e um dos aprendizados que eu tenho tido é que todos os dias, quando Deus nos dá o fôlego de vida, é uma esperança que Ele está nos dando. Né? Não só para a gente viver, mas para a gente fazer do nosso meio o melhor, né? E isso também o Lau, ele fazia todos os dias, né? Ele fazia o melhor dele. Então é isso que eu tenho feito todos os dias. Assim, a gente queria muito tocar nesse tema aqui no Observatório, porque a gente conhecia a Ellen, né? Já esteve aqui conosco. Então, quando aconteceu o fato, a gente ficou muito sentido também por ela. Então, Ellen, assim, como é que tá sendo para você? Você já voltou a trabalhar? Esse recomeço, porque é um recomeço. Depois de um trauma desse tamanho, a gente tem que recomeçar. Bom dia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Meus dias não estão fáceis, porque eu tenho crise de ansiedade. Meu coração dispara quando eu escuto barulhos, quando eu estou no trânsito. Tem uma situação que, mesmo eu estando na minha preferência, eu me sinto culpada, sem ter a culpa. Eu tenho a consciência que eu não estou sendo a culpada, mas eu me sinto assim, refém de sempre estar me colocando nessa posição. Porque esse homem, ele conseguiu fazer eu perder aquele amor pela minha profissão. Eu estou numa situação assim que eu preciso voltar, tenho que retornar, mas não é com aquela felicidade que eu tinha com o meu trabalho, que foi uma escolha. Eu escolhi mexer com caminhão, eu escolhi ser uma profissional da SLU. No primeiro programa que a Ellen participou com a gente aqui, a gente estava tão feliz, né, Ellen? Porque a gente falava mesmo disso, de a mulher estar onde ela quer estar, né? Não no lugar que a sociedade nos coloca. E
Eu tô até emocionada porque ver você falando assim que ainda está enfrentando esses problemas né, psicológicos, porque essas marcas vão ficar, infelizmente, né? Elas vão deixar, né, um rastro aí por um bom tempo, às vezes até para sempre, tanto para Liliana, que perdeu o companheiro, né, de todo dia, quanto para você, que era uma colega de trabalho dele. E vocês querem, e a gente, né, a sociedade vai cobrar muito isso, né, de justiça, né, Liliana? É isso que vocês querem muito também, né? Justiça. É justiça. Não tem como a gente não pedir outra coisa, né? O Lau, ele vai fazer falta para todos nós, né? Ele amava trabalhar de ser gari, ele amava o serviço que ele fazia e ele amava voltar para casa. Então, o Lau não faz mais, né? A equipe que trabalhava com ele sente essa falta dele, né? As pessoas que já passaram na vida dele sentem essa falta dele. E lá em casa, a gente tá procurando reinventar lá dentro de casa. A gente guarda ainda muita coisa, os momentos que ele saía, o momento que ele chegava. A gente não tá com muita dificuldade para fazer as coisas. É difícil porque a gente olha para um lado, tá lá um trenzinho, tá outro. Uma coisa simples, por exemplo, é fazer a janta, por exemplo, né? O Lau tava sempre lá ajudando a gente, né? Quando não era com o João, era com a própria comida em si, era preocupado com quem estava chegando, era um café. Então, assim, ele cuidava da gente e a gente está sentindo um pouco órfão disso. Não é porque as pessoas não estão cuidando, não é isso. As pessoas estão cuidando da gente. Mas aquele grupo que a gente tinha ficou muito difícil, porque o Lau hoje não tá, a Nicole também não tá com a gente, a casa estava cheia e de repente a casa tá vazia, né? E é muito triste isso, né? Eu quero justiça, eu peço sempre para Deus fazer justiça, porque a gente sabe que a justiça da terra, ela tem as brechas, tem as falhas, né? E ele conhece essas falhas e essas brechas, né? Não só ele, como a esposa dele, que foi uma decepção enorme para mim também. E acaba que a gente se vê, às vezes, preocupado se ele não vai sair pela porta da frente para ir pro shopping, comprar uma camisa nova, uma calça nova, não é mesmo? Então a gente se vê refém disso, né? Mas eu acredito muito também na justiça de Deus, porque essa aí, ela não vai falhar, né? Deus, ele faz da forma dele, do jeito dele, no tempo dele. Então, no dia que Deus tiver um encontro com ele, aí sim, ele vai pagar, né? Então, eu tenho pensado muito nisso, tenho buscado a justiça da terra, tenho gritado, eu tenho feito tudo que está ao meu alcance para que a justiça seja feita, né, aqui na terra. E tenho pedido muito a Deus para o meu coração continuar do jeito que está, um coração voltado mesmo para o Senhor. Por quê? Porque é só Deus para não deixar a mágoa, a tristeza, o ódio entrar. Né? Porque quando você pensa como um todo, tanta gente fala assim, nossa, que vontade de pegar ele. Eu falo, não, gente, não pega ele. Não precisa fazer isso. Vocês não são iguais a eles, vocês não são ele. Né? Então, para que transformar? Né? Para que deixar o ódio entrar no coração? Porque uma vez que o ódio entra, você adoece. E você adoecendo, você morre. Então, para que dar esse prazer para ele? Ele já tirou a vida do Lau. Né? Ele já tirou no Lau. Como se ele estivesse tirando um saco de lixo. Né? Então, assim, é isso que eu peço a Deus todos os dias também, para que esse ódio, esse rancor que muita gente está sentindo, não venha sentir, sabe? Que, assim, talvez com o tempo isso não venha querer enraizar, entrar no meu coração. Porque acaba que vai passando o tempo, você vai vendo, você vai lutando, você vai rompendo, e a gente é humano, né? Então eu peço a Deus que quando chegar nesse momento de fraqueza, e se chegar, que Deus me aqueça, que o Espírito Santo do Senhor me aqueça. Para quê? Para que eu continue lutando. Porque o meu Lau já foi, mas a equipe continua aí, e muitos outros virão. Então eu peço para que eu seja forte, para me continuar lutando e pedindo respeito por eles. Respeito, porque eles são como invisíveis nesse mundo. Eles são como invisíveis nessa rua. Agora, imagine se eles parar. Imagine se eles fazerem o papel do invisível. Como é que vai ficar? Né? Então, assim, que as pessoas possam olhar eles com o olhar de humanos que eles são. Pessoas que têm sonhos, pessoas que têm projetos, pessoas que têm para quem voltar e para onde voltar. O que eles estão fazendo é tirando a sujeira que a gente coloca para fora.
né? E muitas das vezes a gente não só coloca, mas a gente espalha essa sujeira. E eles vêm e eles limpam, né? Um gari falou comigo assim, que o prazer deles é ver a rua cheia de lixo e depois olhar para trás e ver tudo limpo. Olha para você ver. Isso é um prazer de um ser humano fazer, né? E eles passam com tanta alegria, né? Às vezes tem pessoas que falam assim, eu tava tão triste, mas quando eu ouço eles vindo, gritando, eu tenho que ir lá ver, porque é contagiante o grito deles, né? E você dá tchau, eles te dão tchau. Se você pedir para tirar foto, eles te tiram foto com você. É com sol, é com chuva, eles estão lá, dando o melhor deles, né? Então, assim, não tem como pedir outra coisa, a justiça é a máxima mesmo. A delegada também, ela pode ser punida, né? Porque a mulher chegar no patamar igual ela chegou, aonde tantas mulheres sonham chegar, né? Uma coisa tão linda, né? É conquistar o lugar que ela conquistou e pegar o instrumento de trabalho dela e colocar na mão de um homem igual aquele, né? Que ele nem sabe quem é ele, né? Então, assim, isso é triste. Eu fiquei muito triste em saber disso, mas eu espero que a justiça também chegue nela e que chegue cumprida nela também. Liliane, eu te agradeço por essas palavras, porque a gente, por mais, a gente, né, vai noticiando todos os fatos que vão acontecendo, claro, de forma totalmente imparcial, mas dentro aqui tem um ser humano e a gente não tem como não ficar revoltado com a situação, né? Não tem como não ficar revoltado depois dele matar um trabalhador e trabalhar normalmente, mandar áudio para o chefe, e aí, vambora pra cima, como se fosse uma coisa... Um dia normal, Um dia normal, depois vai passear com um cachorro e depois vai para uma academia. Enfim, é de indignar. Então eu te agradeço por essas palavras. E eu queria agora fazer uma pergunta para Ellen, que eu fiz no dia do velório. E a Ellen me respondeu, né? E depois ela falou, Amanda, eu pensei bem na minha resposta e não seria aquela certa. Então eu quero te perguntar de novo, Ellen. Naquele momento, você acha que esse homem, o René Júnior, ele agiu com ameaças, colocando uma arma na sua cabeça, te ameaçando, porque você é uma mulher e estava ali dirigindo o caminhão? Sim, Amanda. Assim, eu parei para pensar bastante, que eu estava ali com uma emoção muito aflorada do que tinha acontecido. E assim, eu fiquei com as suas palavras na minha mente, e raciocinando, pensando, traumatizada ali. E ele realmente cometeu um crime por eu ser uma mulher. E é triste porque ali eu estava exercendo minha profissão, me sentindo no dever de vir reparar as minhas palavras naquele momento da entrevista, porque eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, porque foi uma violência gratuita. Ele usou do poder socioeconômico dele para cima de nós ali. Ele pensou que não ia dar nada para ele, esse vocabulário triste, que não vai dar nada para mim, que é o que ele pensou. Ele fez na covardia, porque nós todos estávamos auxiliando ele. Ele se sentiu menor por ter que esperar uma mulher manobrar ele para ele adentrar naquela rua. Isso aí, para mim, é tão chocante que eu nunca vou esquecer. Estou fazendo terapia, fui no psiquiatra, estou indo no psicólogo. Mas é uma situação ilusitável, porque não teve ameaça, não teve briga para ele querer se defender. Ele exerceu ali o poder do dinheiro dele. Assim, em tudo que a gente vem acompanhando todo esse tempo, é muito claro a gente observar como ele se achava superior, como ele ostentava um poder que não era dele, era da esposa dele. Isso. Então ele achava que ele era a polícia, que ele era a lei. E é isso, eu também tenho certeza que ele achou que nada ia acontecer. Aliás, eu acho que ele ainda acha que nada vai acontecer. Mas a gente tem que acreditar que a justiça vai ser feita. E como a Liliane diz, a gente tem que acreditar naquela justiça que ninguém tem o poder de interferir, que é a justiça divina. Essa aí, ninguém vai escapar dela. Ele pode ser quem ele achar que ele é, porque ele não é ninguém. Né? Isso é muito triste, a gente achar que bens, diplomas, títulos, seja de mentira, seja de verdade, te faz melhor do que alguém. Né? A gente, para quem é cristão, acredita que a gente veio do pó e do pó a gente vai voltar. E você, simplesmente porque você é homem, é branco, é rico, tá dirigindo um carrão, você é melhor do que uma pessoa que levantou de madrugada e foi trabalhar
no serviço digno, que é servir a outras pessoas. É pensar, a gente tem que respirar fundo para não desacreditar no ser humano. Esse é um sentimento. Sempre que a gente traz algum crime dessa natureza, né, que mexe muito com essa questão da pessoa colocar o outro num lugar de nada, de objeto, de nada. A gente fala muito aqui de feminicídio, e quando acontece feminicídio é isso, né? O companheiro, ele acha que ele é um objeto. Então, sempre quando é assim, você fala, gente, mas, né, essa pessoa não entende, é como se só ela existisse. Porque ele também não pensou na esposa dele, ele não pensou em ninguém, né? Só nele. É terrível, gente. Esse caso, assim, eu vendo, né, vocês aqui, de pé, mesmo com todas essas feridas, mazelas, porque realmente a gente não tem opção, a gente tem que seguir, né? Porque quando morre uma pessoa, ele foi a vítima, mas vocês também têm toda uma rede que ficou desamparada, né? Que ficou aí para seguir com a ausência dele, se reconstruindo. E como é que tá, assim, em casa você já falou, né? Que vocês estão tentando reconstruir tudo isso. E para os filhos, como é que tá isso? A Nick, ela estava com a gente, né? Tava uma semana que ela estava com a gente. Ele tinha pedido a guarda dela, a gente estava lutando por essa guarda. Mas como eu não tenho direito legal, né, nem para lutar para a guarda dela, ela está com a avó atualmente, né? A minha sogra. E eles estão lá com ela, estão cuidando dela. Foi até bom ela ter ido para lá, porque lá em casa estava muito a gente revivendo tudo o tempo todo, né? Então, a gente não tem esse momento do luto ainda. E isso estava muito pesado para ela, né? E ela foi no dia que a gente fez o ato de oração lá em casa. E ela teve crise, ela chorou muito. Ela chorou durante a noite toda. Então, na hora que a minha sogra chegou lá, eu conversei com a minha cunhada e falei, olha, conversei com a Nick também. E aí foi melhor ela ter ido para lá, agora tá melhor, tá bem melhor, tá respirando, né, outros ares, isso é bom. Sabe, eu tento o máximo possível não ficar levando muita coisa para eles, né, porque minha sogra tem 80 anos, né. Então, minha sogra, ela tá tendo muita dificuldade também para aceitar, né, os irmãos. Às vezes eu converso com as meninas falam comigo, Liliane, tá muito difícil para nós, né? E aí a gente vai um consolando o outro de certa forma, né? Tem as minhas filhas também, né? Lá dentro de casa, que às vezes a gente se pega, assim, é um ato involuntário, né? Vira e mexe a gente está falando, a gente está preocupado, mas graças a Deus você chega uma mensagem, né, na hora certa, né? As pessoas mandando energias positivas, ó, eu tô orando por vocês, como que vocês estão precisando de alguma coisa. Às vezes, para na rua, as pessoas vêm dar um abraço, isso tem acalentado a gente, né? Esse ato trouxe muito amor de muitas pessoas também, num mundo tão difícil como está hoje, né? Esse cara tão fútil, tirar a vida de um cara tão amado, né? Por onde passa. Então, assim, eu conheci o Lau, assim, de 5 anos para cá. A gente vai fazer 5 anos agora, em outubro. Então, assim, o tempo que eu convivi com ele, minhas filhas conviveu com ele, a gente era umas mulheres muito, assim, a gente era muito desconfiada, né? E aí ele veio trazendo essa confiança pra gente. Pode confiar em mim, do jeitinho dele, sem falar, mas demonstrar com os atos, né, dele. Então a gente tinha muita confiança nele. E hoje em dia é muito difícil você confiar assim, em alguém, né? Então a gente está sobrevivendo, né? De certa forma, a minha Jennifer, ela sempre está comigo. A Jéssica voltou pro trabalho dela, né? Ela meio que saiu das redes sociais. Foi um meio que ela achou para ela também viver esse luto e continuar, né? Mas ela chega em casa e fala, olha, mãe, eu estava no canto e aí hoje não foi legal, esse momento não foi legal, esse horário não foi legal. A gente vai ter isso. Até quando a gente não sabe, né? Mas isso demonstra, né? O quanto ele era querido, o quanto ele era amado, né? E a gente vai continuar sobrevivendo, né? A gente vai continuar lutando, né? A gente pegou as coisas que ele queria fazer pra gente fazer, né? Igual ele queria ter ido na praia, não sei se ele falou, né, Ellen? A gente levou um golpe dessa praia. Foi muito triste esse dia também, sabe? A gente já tava com as malas prontas, né? Mas não deu pra ir.
né? Então a gente pretende ir, não sabe quando, né? Então, assim, ele fala, gostava muito da gente sair, tipo assim, comemorar aniversário. Ele era tímido, mas ele estava entrando nesse ritmo, sabe? A gente ir na casa das pessoas que convidavam a gente, né? E a gente estava indo assim. Então, a gente está tentando manter isso, né? Eu ainda não consegui sair para algum lugar público, assim, para me esparar mesmo, sabe? Eu não consegui ainda, né? E às vezes eu prefiro ficar lá no meu quarto, às vezes ouvindo os áudios, olhando as roupas dele, eu visto a roupa dele todos os dias ainda, né? E a gente fica ali, né? E eu acredito que cada dia, eu tomo isso como cada dia que vai passando, vai fazer um mês, né? A gente tá um mês, vai fazer um mês sem o Lau. Mas a gente sobreviveu, né? E eu tomo isso como algo positivo. Ele tá fazendo o tratamento dela, tá se cuidando, né? Ele sempre preocupava com isso, da gente estar se cuidando. Eu faço também, né? Eu tô me cuidando, né? Eu só não consegui voltar a trabalhar porque a cabeça fica muito ruim ainda. Mas a cada dia que passa, eu tomo isso como algo positivo para mim sobreviver e para mim continuar lutando. Infelizmente, a gente está chegando, né, ao fim aqui do programa. Eu queria agradecer muito vocês terem vindo aqui, dizer que as portas da Rádio Itatiaia estão abertas, que o que nós, como imprensa, o que a gente conseguir fazer para mostrar o que aconteceu, os fatos, ouvir e cobrar justiça, a gente vai estar aqui, a gente não vai esquecer, a gente está aqui cobrando justiça e desejar que Deus continue sustentando vocês e toda a família de vocês também, né? Amém. Obrigada. Então vamos, né? Até semana que vem. Muito obrigada, Liliane. Muito obrigada, Ellen Dias. Sabemos que não é nada fácil para vocês estarem aqui, né? Com a gente falando. Mas obrigada por terem vindo. Até semana que vem, gente. Tchau, gente. Bom Tchau. dia. Até semana que vem. Obrigada.